Fala, torcedor colorado, tá começando mais um episódio do F5 Colorado Podcast com quadro Na Mesa com o F5. Eu sou o Fernando e eu tô aqui com o Mu e hoje a gente vai conversar sobre a partida do Inter contra o Nacional, que acontece hoje, 22 de abril, às 21h30 no Beira-Rio. Então vem com a gente que é noite de Copa. Então, Mu, hoje o Inter joga contra o Nacional, que é o lanterna do nosso grupo, né? O Inter é o líder com 4 pontos, o Nacional ainda não venceu. E após o empate no Grenal, qual a tua expectativa para esse jogo de hoje? Cara, é muito curioso o Nacional ser o lanterna, sendo que ele é o cabeça de chave, né? Ele é o time que tinha o melhor ranking pela Comebol e tá em último e tomando tapa de todo lado, né? Mas assim, eu espero que o Inter entre com um ânimo diferente, né? Aquele mesmo ânimo que a gente viu ali no segundo tempo do Grenal, que entre com a faca nos dentes, assim, e querendo vencer. Que a gente vem aí de uma sequência de derrota pro Palmeiras e os empates que dão uma certa desanimada, assim, né? A gente vê o Inter mais recuado e tudo mais, a gente fica assim meio tipo, queria que o Inter, né, fosse mais ofensivo, fosse mais dominador. E esse é um jogo bom para atrair a torcida de volta, sabe? Tirar esse burburinho que tá sendo levantado, assim, para que mostre que, cara, o momento ainda é bom, sabe? A gente só tava em confrontos muito difíceis, pegando o lanterna do grupo na Libertadores Nacional, que tem um time com nomes interessantes, né? Como Nico Lopes, como Vargas, mas que é um time que tem Nico Lopes e tem Vargas. Então é um time que vai entrar, é um time mais displicente, é um time que deixa muitas brechas, né? Então eu espero que o Inter consiga fazer uma partida muito consistente e saia com a vitória. E eu acho que o Inter tem total condições de fazer isso, ainda mais com o estádio lotado, né? Tem uma previsão da direção do Inter de 45 mil pessoas pro jogo, né? E como tu comentou também, eu acho que o Inter tem que entrar mais ligado. Não sei se ligado seria a palavra correta, mas o Inter tem que entrar tendo uma atuação melhor. Nos últimos, acho que 4 jogos, o primeiro tempo do Inter não foi muito bom comparado ao segundo tempo, né? O Inter melhorou bastante no segundo tempo do Grenal, contra o Palmeiras, contra o Fortaleza e até mesmo contra o Atlético Nacional, né? Que acabou marcando os 3 gols no segundo tempo. Então eu espero que o Inter entre com uma postura diferente já para garantir esse jogo e mostrar quem é que manda no Beira-Rio logo no começo, né? E falando em mudanças, a gente tem alguma previsão de mudança no time titular. Pode passar a nossa provável escalação pro jogo de hoje? Com certeza, com certeza. O Inter vai ter Antony no gol, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel retornando no lugar do Rohel e o Bernabei, Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho no lugar do Vitinho, Alan Patrick e Wesley e o Ener Valencia no comando de ataque. Cara, essa escalação ela me agrada por alguns motivos. O Vitor Gabriel, ele dá mais dinâmica para essa dupla de zaga para a saída, né? A gente estava vendo nos últimos jogos que quando o Vitão pegava na bola, a marcação do time adversário subia para evitar que ele saísse com a bola, sabendo que a saída com o Rohel era pior. Então isso, a volta do Vitor Gabriel me dá expectativas de ver uma boa armação assim na jogada, ver mais dinamismo na saída de bola. Também um pouco mais de liberdade pro Bernabei, né, que tinha que receber a bola muito atrás, tinha que fazer linha mesmo de zagas e sair atravessando o campo e, visivelmente, no último jogo dá pra ver que ele morreu, né, tanto que teve até que ser substituído. E o Gabriel Carvalho, cara, assim, eu sempre tive muitas expectativas nele, né? Por ser uma das principais vendas que o Inter já fez. E é um jogador que a gente viu muito pouco, né? A gente viu alguns lances dele, basicamente. Então eu tenho muita expectativa de ver ele jogando. Eu acho que ele entrou muito bem no último jogo, no Grenal. Ele pode dar uma dinâmica diferente ali junto com o Alan Patrick no meio, assim, porque eles são jogadores mais de aproximação. É verdade, ele tem uma característica bem diferente do Vitinho, e próprio do Wanderson, que tinha também quando o Wanderson tava jogando pelo lado direito, né? Ele é um jogador bem parecido, na minha opinião, com o Bruno Tabata, sabe? Que é um cara mais pra tabelamento no meio de campo e tal, passe. Eu acho que ele não tem tanto drible também. E não é um jogador agudo como o Wesley, por exemplo. Mas eu gostei bastante dele também no último Grenal. E o ano passado eu lembro que o Gabriel Carvalho entrou num momento que o Inter tava bem mal. E ele mostrou muita personalidade, né? Um jogador muito jovem também, então eu tô com uma expectativa bem grande pra ver ele jogando novamente. Se tivesse uma alteração a mais que eu faria, seria
teria, né, de repente, se o Roger pudesse avaliar a posição do Bruno Henrique como titular absoluto. Eu acho que as últimas partidas do Bruno Henrique têm sido um pouco abaixo. E pode ser uma questão física, pode ser um posicionamento tático que ele pode estar fazendo de uma maneira brilhante, mas que a gente não tá vendo tanto. Mas eu avaliaria de novo do Bruno Henrique, assim. A gente tem o Diego Rosa, que quando entra bem, né, entra dando alguma expectativa também, ou mesmo até o Thiago Maia, né, que se ele parar com essa birra, né, e voltar a jogar o que ele sabe, ele pode ser um nome muito importante ainda pro ano. Cara, eu gostei bastante do Ronaldo quando ele entrou no lugar do Bruno Henrique no último jogo, tá? Ele foi muito bem, inclusive, fez uma partida muito boa, ele tem um passe longo ótimo, é um jogador que tem um lançamento muito bom, assim como o Fernando tem também. Por mais que eu prefira o Ronaldo de primeiro volante do que de segundo, eu achei que ele fez um ótimo Grenal. Eu acredito que eu colocaria ele nessa posição. A única coisa do Ronaldo, eu concordo plenamente contigo, eu acho que é o primeiro nome que poderia ser colocado nessa posição, é justamente para caso o Fernando tenha que sair, porque o reserva imediato dele é o Ronaldo, né? Até por características um pouco mais parecidas. Não no mesmo nível de categoria, mas mesmo assim, de característica mesmo, assim, né? Passe longo, que o Fernando acerta muito bem, esse posicionamento rápido que ele faz na cobertura, assim, em escala, né? Porque o Fernando é brilhante, assim, no que ele faz, mas o Ronaldo é um ótimo reserva para ele. Então eu fico nessa, assim, de botar dois volantes e não ter um substituto à altura. Não sei. Eu acho que eu daria mais uma chance pra ver os dois juntos. Deixa essa pro Roger. O último nome que poderia também a gente fazer uma análise é em torno do Valência. Eu acho que o Valência vem de um ano muito bom, né? Ele tem sido o Valência que a gente espera, mas nos últimos jogos ele levantou algumas dúvidas, principalmente nas redes sociais, algumas críticas de novo, em relação a alguns lances que ele perde. E eu já ponho até, antes de passar a bola para ti, eu até ponho um parênteses, assim, né? São oportunidades que ele perde, mas que se fosse outro atacante ali, talvez elas nem tenham sido criadas, né? Que ele é um cara que se movimenta rápido, ele tem um reflexo rápido. É que o Valência ele não é esse definidor, né? O Valência é um cara muito bom em atacar o espaço e conseguir sair com velocidade, mas ele não é o cara que vai chegar e fazer 40 gols, sabe? Nem ele, nem o Borré, né? O Borré também é um cara mais de tabela, de tabelamento, de fazer o pivô. Eles não são goleadores natos, assim. Não é um cara que a bola chega, bate nele e entra, sabe? Perfeito, mas eles têm características que conseguiriam potencializar as pessoas que jogam em volta, né? O Valência puxando uma marcação e o Borré fazendo um pivô muito bem, né? Pra alguém aparecer e finalizar. Bom, sobre o jogo amanhã, o Inter tá projetando 45 mil pessoas no Beira-Rio, o jogo é às 21h30. É um bom público, né? Grande público, eu acho. Os visitantes parece que vão ter outra equipe de Porto Alegre, torcedores de outra equipe de Porto Alegre lá também, porque eles querem assistir um jogo de Copa, né? E querem ver o Inter de novo, eu acho, né? Se bem que no último Grenal, né, não chegou a 30 mil torcedores no estádio, então um pouco engraçado, pra te dizer sincero, pra ser sincero, né? Vamos ter que enfrentar então duas torcidas que não enchem estádio, aparentemente. Mas sim, a expectativa é muito boa. 45 mil torcedores num jogo numa terça-feira, considerando que a gente tá vendo a organização de caravanas que vem no interior e tudo mais. É um jogo muito importante, é um jogo de Libertadores, merece todo esse esforço. E aí agora a expectativa é de ver o time respondendo em campo, né? Com certeza, com certeza. Se eu não me engano, o Inter tem um retrospecto muito bom no Beira-Rio contra o Nacional. Eu acredito que nunca perdeu pra eles, inclusive, jogando no Beira-Rio. E foram vários jogos, né, das duas equipes. Sim. Eu não sei o histórico, mas, cara, de novo, bem como eu comentei antes, assim, o Nacional, ele tá... o Bahia, a primeira partida fora do Brasil que o Bahia ganhou foi agora contra o Nacional. 1-0 lá. Então, o Inter tem que ir pra cima, meu, porque eles dão muito espaço. Sim, é verdade. É verdade. E só comentando, tá? Peguei o histórico aqui, nos últimos 5 jogos no Beira-Rio, são 3 vitórias do Inter e 2 empates. Então o Internacional realmente não perde pro Nacional do Uruguai. E não vai ser agora.
Bom, e antes do jogo, a direção do Inter falou que a partir das 20h30 vai ter uma homenagem pro Leandro Damião, que recentemente encerrou a carreira, né? Pô, o Damião, cara, o Damião, assim, ó, pra quem, pra quem é mais ou menos da nossa idade, assim, uns 30 e poucos anos, possivelmente seja o cara mais matador que viu fardando no Inter, né? O, é É um dos verdade. artilheiros do Inter, assim, da história do Inter. É um jogador que fardou num momento que o Inter tava em alta, então, cara, ele merece todos os louros possíveis. Ele voltou, né? E isso a gente tem que lembrar, né? O Damião voltou pro Inter no momento que o Inter talvez mais precisasse dele, mais precisasse de uma figura assim, né? E ele veio, né? Ele veio, jogou e fez o nome dele, que agora receba as suas devidas homenagens. Então, se você que estiver nos escutando for no estádio amanhã, entre cedo, faça sua homenagem ao Damião. E, cara, é só agradecer aí por tudo que ele se dedicou ao Inter. Mas eu gostei também que o Inter esperou uma noite de Libertadores também pra fazer essa homenagem, né? O Damião ganhou uma Libertadores com o Inter, fez gol na final, inclusive. É um cara que eu lembro bastante dele no Colorado e fico muito feliz com essa homenagem pro Inter, do Inter. Mas então, Fernando, sobre técnico, a gente tem praticamente uma gangorra aí, né? De um lado tem o Roger e do outro o Jorge Barcelos pelas gurias. Um tá sendo cotado para a seleção brasileira e o outro foi desligado. Assim, falando primeiro do Jorge Barcelos, tá? Ele já vinha sendo um nome muito criticado para quem acompanha o futebol feminino do Inter, que o Inter montou um bom time e ele vem decaindo bastante. A gente tá ali no Campeonato Brasileiro Feminino na 14ª posição, são 16 times, e com uma campanha muito abaixo. E olha que é um time que teve investimento, assim, teve a contratação de nomes importantes no ano, e o time não encaixou. Então acho que tava na hora dessa mudança mesmo. É, são 5 com o Jorge Barcelos, né? São 5 jogos e nenhuma vitória. Agora sem ele também o Inter acabou sendo derrotado pelo Ferroviária. Então eu acho que realmente era necessário uma mudança, até pelo investimento que o Inter fez no feminino. Porque tu não ganhar nenhum jogo em 6 é bem complicado, né? Até porque tem rebaixamento para o brasileiro feminino A2. Então, acredito que foi acertada essa decisão, mas espero que o Inter se movimente rápido também para trazer uma reposição, né? Pro treinador, porque tu disputar grande parte do campeonato numa situação ruim dessa sem técnico é bem complicado. E sobre o Roger Machado, ele recentemente renovou o contrato. Então, por mais que o Rodrigo Caetano tenha dito que o nome dele tá sendo analisado pela entidade, tá entre a lista de nomes, né? Sendo analisado pela CBF, eu não acredito que o Roger vá sair daqui. Eu acho que ele tá bem feliz no Inter. E tô torcendo também para que isso não aconteça. Pois é, essa notícia, ela foi muito interessante, porque o nome do Roger tinha surgido, né, como uma especulação, e aí meio que, tipo, foi a gente mesmo, né, tipo, cara, eu acho que é só uma especulação, acho que é mais coisa daqui, mas agora é reverberado e afirmado pelo Rodrigo Caetano, que hoje é dirigente da CBF, e que, pô, a lista, assim, tem o Felipe Luiz, tem o Rogério Ceni, o Roger e o Renato. Cara, são todos técnicos que estão empregados e estão bem nos seus times, né? Tirando o Renato lá, que tá no início de trabalho. E já tá reclamando de arbitragem, né? E já tá reclamando de arbitragem lá e reclamando bastante do Steve Wonder. O Roger, o Ceni e o Felipe Luiz talvez sejam os trabalhos mais convincentes entre técnicos brasileiros, assim, bem estabelecidos, assim. Com certeza. Entre técnicos brasileiros, né? Porque a gente tem outros técnicos gringos no Brasileirão que fazem bons trabalhos também. Então faz super sentido, né? Ser um deles, assim. Com certeza, com certeza. Mas o Rodrigo Caetano afirmou que também tem bastante nomes estrangeiros sendo analisado, mas não quis abrir, né? Até porque provavelmente vai acabar sendo o Carlo Ancelotti. Pelo menos é o que eu O Carlo acredito. Ancelotti, ele até tá um pouco mais instável lá no Real Madrid. Mas pelo que eu vi, pelo que eu li, o Jorge Jesus
é um dos favoritos também. Muito pelo trabalho que ele fez no Flamengo, né? Porque de carreira, o Jorge Jesus, ele faz meio que o mínimo que é esperado pelo que contratam dele, sabe? O cara tava treinando o Al Hilal, tipo, treinou lá em Portugal o Benfica, né? E meio que é Ele foi obrigado mal a no ser. Benfica, se eu Mas não me meio engano. que é obrigado a ser campeão lá no Campeonato Português pelo Benfica, assim mesmo. São Então, 3 clubes disputando, né? exato. O F5 Colorado Podcast é uma iniciativa que conta com o apoio da Dali Inter, a operadora de telefonia móvel oficial do Esporte Clube Internacional. Acesse o site daliinter.com.br, utilize o cupom F5 e garanta o seu chip grátis na contratação de qualquer plano de telefonia móvel. Vamos! Tava vazio a arena. Tava vazia, cara. Era incrível, incrível. Eu tive lá, cheguei bem em cima da hora. Cheguei acho que 8h30. 8h15, 8h30, por aí. E tava muito vazia. O entorno tava vazio, o estádio tava vazio. Eu fiquei bem surpreso, né? Dizem que a torcida não abandona, mas não sei não, hein? Não sei não. Mas lá não estava, né? E, inclusive tem um vídeo muito engraçado da Gaúcha mostrando a festa da torcida do Grêmio, da torcida tricolor. E aí mostra uma imagem da torcida do Nacional. Ah, é verdade, é verdade. É verdade. Eles O estão se clima ajudando ultimamente.